Capítulo 9 do óbito. Artigo 77. Nenhum sepultamento será feito sem certidão do oficial de registro do lugar do falecimento ou do lugar de residência do decujus, quando o falecimento ocorrer em local diverso do seu domicílio, extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista do atestado de médico, se houver no lugar, ou em caso contrário, de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte. Parágrafo 1º. Antes de proceder ao assento de óbito de criança de menos de 1 ano, o oficial verificará se houve registro de nascimento, que em caso de falta será previamente feito. Parágrafo 2º. A cremação de cadáver somente será feita daquele que houver manifestado a vontade de ser incinerado, ou no interesse da saúde pública, e se o atestado de óbito houver sido firmado por 2 médicos ou por um médico legista, e no caso de morte violenta, depois de autorizada pela autoridade judiciária. Artigo 78. Na impossibilidade de ser feito o registro dentro de 24 horas do falecimento, pela distância ou qualquer outro motivo relevante, o assento será lavrado depois, com a maior urgência e dentro dos prazos fixados no artigo 50. Artigo 79. São obrigados a fazer declaração de óbitos. Item 1. O chefe de família, a respeito de sua mulher, filhos, hóspedes, agregados e fâmulos. Item 2. A viúva, a respeito de seu marido e de cada uma das pessoas indicadas no número antecedente. Item 3. O filho, a respeito do pai ou da mãe, o irmão, a respeito dos irmãos e demais pessoas de casa, indicadas no número 1, o parente mais próximo, maior e presente. Item 4. O administrador, diretor ou gerente de qualquer estabelecimento público ou particular, a respeito dos que nele faleceram, salvo se estiver presente algum parente em grau acima indicado. Item 5. Na falta de pessoa competente, nos termos dos números anteriores, a que tiver assistido aos últimos momentos do finado, o médico, o sacerdote ou o vizinho que do falecimento tiver notícia. Item 6. A autoridade policial a respeito de pessoas encontradas mortas. Parágrafo único. A declaração poderá ser feita por meio de preposto, autorizando o declarante em escrito de que constem os elementos necessários ao assento de óbito. Artigo 80. O assento de óbito deverá conter: item 1. A hora, se possível, dia, mês e ano do falecimento. Item 2. O lugar do falecimento com indicação precisa. Item 3. O prenome, nome, sexo, idade, cor, estado, profissão, naturalidade, domicílio e residência do morto. Item 4. Se era casado, o nome do cônjuge sobrevivente, mesmo quando desquitado, se viúvo, o do cônjuge predefunto e o cartório de casamento em ambos os casos. Item 5. Os nomes, prenomes, profissão, naturalidade e residência dos pais. Item 6. Se faleceu com testamento conhecido. Item 7. Se deixou filhos, nome e idade de cada um. Item 8. Se a morte foi natural ou violenta e a causa conhecida, com o nome dos atestantes. Item 9. Lugar do sepultamento.
Item 10. Se deixou bens e herdeiros menores ou interditos. Item 11. Se era eleitor. Item 12. Pelo menos uma das informações a seguir arroladas: número de inscrição do PIS/PASEP, número de inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, se contribuinte individual, número de benefício previdenciário NB, se a pessoa falecida for titular de qualquer benefício pago pelo INSS, número do CPF, número de registro da carteira de identidade e respectivo órgão emissor, número do título de eleitor, número do registro de nascimento com informação do livro, da folha e do termo, número e série da carteira de trabalho. Parágrafo único. O oficial de registro civil comunicará o óbito à Receita Federal e à Secretaria de Segurança Pública da unidade da federação que tem emitido a cédula de identidade, exceto se, em razão da idade do falecido, essa informação for manifestamente desnecessária. Artigo 81. Sendo o finado desconhecido, o assento deverá conter declaração de estatura ou medida, se for possível, cor, sinais aparentes, idade presumida, vestuário e qualquer outra indicação que possa auxiliar de futuro o seu reconhecimento, e no caso de ter sido encontrado morto, serão mencionados esta circunstância e o lugar em que se achava, e o da necropsia, se tiver havido. Parágrafo único. Neste caso, será extraída a individual dactiloscópica, se no local existir esse serviço. Artigo 82. O assento deverá ser assinado pela pessoa que fizer a comunicação ou por alguém a seu rogo, se não souber ou não puder assinar. Artigo 83. Quando o assento for posterior ao enterro, faltando atestado de médico ou de 2 pessoas qualificadas, assinarão, com a que fizer a declaração, 2 testemunhas que tiverem assistido ao falecimento ou ao funeral e puderem atestar, por conhecimento próprio ou por informação que tiverem colhido, a identidade do cadáver. Artigo 84. Os assentos de óbitos de pessoas falecidas a bordo de navio brasileiro serão lavrados de acordo com as regras estabelecidas para os nascimentos, no que lhes for aplicável, com as referências constantes do artigo 80, salvo se o enterro for no porto onde será tomado o assento. Artigo 85. Os óbitos verificados em campanha serão registrados em livro próprio, para esse fim designado, nas formações sanitárias e corpos de tropas, pelos oficiais da corporação militar correspondente, autenticado cada assento com a rúbrica do respectivo médico-chefe, ficando a cargo da unidade que proceder ao sepultamento o registro, nas condições especificadas, dos óbitos que se derem no próprio local de combate. Artigo 86. Os óbitos a que se refere o artigo anterior serão publicados em boletim da corporação e registrados no registro civil, mediante relações autenticadas, remetidas ao Ministério da Justiça, contendo os nomes dos mortos, idade, naturalidade, estado civil, designação dos corpos a que pertenciam, lugar da residência ou de mobilização, dia, mês, ano e lugar do falecimento e do sepultamento, para a vista dessas relações se fazerem os assentamentos de conformidade com o que a respeito está disposto no artigo 66. Artigo 87. O assentamento de óbito ocorrido em hospital, prisão ou outro qualquer estabelecimento público será feito em falta de declaração de parentes, segundo a da respectiva administração, observadas as disposições dos artigos 80 a 83 e o relativo à pessoa encontrada acidental ou violentamente morta,
segundo a comunicação ex officio das autoridades policiais, às quais incumbe fazê-la logo que tenham conhecimento do fato. Artigo 88. Poderão os juízes togados admitir justificação para o assento de óbito de pessoas desaparecidas em naufrágio, inundação, incêndio, terremoto ou qualquer outra catástrofe, quando estiver provada a sua presença no local do desastre e não for possível encontrar-se o cadáver para exame. Parágrafo único. Será também admitida a justificação, no caso de desaparecimento em campanha, provados a impossibilidade de ter sido feito registro nos termos do artigo 85 e os fatos que convençam da ocorrência do óbito. Capítulo 10. Da emancipação, interdição e ausência. Artigo 89. No cartório do primeiro ofício ou da primeira subdivisão judiciária de cada comarca, serão registrados em livro especial as sentenças de emancipação, bem como os atos dos pais que a concederem, em relação aos menores nela domiciliados. Artigo 90. O registro será feito mediante trasladação da sentença oferecida em certidão ou do instrumento, limitando-se, se for de escritura pública, às referências da data, livro, folha e ofício em que for lavrada, sem dependência, em qualquer dos casos, da presença de testemunhas, mas com a assinatura do apresentante. Dele sempre constarão. Item 1. Data do registro e da emancipação. Item 2. Nome, prenome, idade, filiação, profissão, naturalidade e residência do emancipado. Data e cartório em que foi registrado o seu nascimento. Item 3. Nome, profissão, naturalidade e residência dos pais ou do tutor. Artigo 91. Quando o juiz conceder emancipação, deverá comunicá-la de ofício ao oficial de registro, se não constar dos autos haver sido efetuado este dentro de 8 dias. Parágrafo único. Antes do registro, a emancipação, em qualquer caso, não produzirá efeito. Artigo 92. As interdições serão registradas no mesmo cartório e no mesmo livro de que trata o artigo 89, salvo a hipótese prevista na parte final do parágrafo único do artigo 33, declarando-se. Item 1. Data do registro. 2. Nome, prenome, idade, estado civil, profissão, naturalidade, domicílio e residência do interdito, data e cartório em que forem registrados o nascimento e o casamento, bem como o nome do cônjuge se for casado. Item 3. Data da sentença, nome e vara do juiz que a proferiu. Item 4. Nome, profissão, estado civil, domicílio e residência do curador. Item 5. Nome do requerente da interdição e causa desta. Item 6. Limites da curadoria, quando for parcial a interdição. Item 7. Lugar onde está internado o interdito. Artigo 93. A comunicação com os dados necessários, acompanhados de certidão de sentença, será remetida pelo juiz ao cartório para registro de ofício, se o curador ou promovente não tiver feito dentro de 8 dias. Parágrafo único. Antes de registrada a sentença, não poderá o curador assinar o respectivo termo. Artigo 94. O registro das sentenças declaratórias de ausência que nomearem curador será feita no cartório do domicílio anterior do ausente, com as mesmas cautelas e efeitos do registro de interdição, declarando-se. Item 1. Data do registro. Item 2. Nome, idade, estado civil, profissão e domicílio anterior do ausente,
data e cartório em que foram registrados o nascimento e o casamento, bem como o nome do cônjuge, se for casado. Item 3. Tempo de ausência até a data da sentença. Item 4. Nome do promotor do processo. Item 5. Data da sentença, nome e vara do juiz que a proferiu. Item 6. Nome, estado, profissão, domicílio e residência do curador e os limites da curatela. Se você assistiu esse vídeo até aqui, gostou do nosso conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo!